Como investir em ações em 2021? Esse é o tema do vídeo de hoje e, claro, como você sabe, antes de você continuar, só fica aqui um disclaimer. Nada do que é falado aqui deve ser levado como recomendação de investimentos. Se você está procurando um profissional para te ajudar a ter as melhores oportunidades de investimento, você deve procurar um profissional credenciado. Bom, vamos para a minha tela e agora a gente vai começar então com o tema como investir em ações em 2021. Show de bola! Tema de hoje, então, muito fácil, a gente tentar aproveitar aí um pouco da situação do que a gente tem visto, principalmente referente às eleições americanas, e isso pode, consequentemente, trazer boas mudanças aí para o mercado financeiro como um todo, mas em especial para o mercado de ações. Então, primeiro, antes de tudo, é legal a gente entender um pouco da proposta de Joe Biden, que deve ser aí, se não tiver nenhuma judicialização, o próximo presidente dos Estados Unidos. A proposta do Joe Biden, do democrata Joe Biden, deve trazer cerca de 11 trilhões de dólares em gasto ao longo da próxima década nos Estados Unidos. Isso é um dos pontos bastante importantes para se olhar quando a gente fala em investir em ações, mas de forma geral, principalmente nos Estados Unidos. Uma outra coisa que é bastante importante você entender sobre a proposta do democrata Joe Biden é que ele vai elevar os impostos dos principais tipos, ganho de capital de empresa, dividendos e lucros das empresas como um todo, não só dos grandes negócios, mas também dos pequenos negócios, tá? Isso é uma forma de fazer esse estímulo todo que está sendo gasto agora em 2021, principalmente, ser pago, ou seja, como que os Estados Unidos se desalavanca depois de fazer um estímulo monetário tão grande. Uma outra coisa que é bastante importante é a gente entender, né? Quem se beneficia com essa nova proposta nos Estados Unidos, principalmente quando a gente olha nesse tema de hoje, Bolsa de Valores. Primeiro de tudo, a gente tem um incentivo muito grande na proposta de Joe Biden de um incentivo à energia renovável, né? Uma coisa que o democrata já vem falando há bastante tempo, querendo reduzir a dependência do petróleo na economia americana. Então, a gente deve ter sim um incentivo aí à energia renovável. Então, empresas do setor de energia renovável devem sim se beneficiar ao longo desse próximo ciclo presidencial. Uma outra coisa bastante importante é sobre os carros elétricos. Se a gente vai ter energia renovável, carro elétrico é um dos setores que pode se beneficiar disso. E vale lembrar que a Tesla aí talvez seja mais conhecida, mas várias outras empresas do setor automotivo já estão criando carros elétricos. Então é uma coisa para ficar bastante aí no radar do investidor que vai investir nos Estados Unidos no próximo ano. Uma outra coisa que é bastante importante a gente entender é que a proposta do democrata, né, tem uma situação um pouco mais liberal. Não quero entrar em detalhes aqui se isso é bom, se isso é ruim, não é a ideia desse vídeo, mas existe uma maior propensão a legalizar a maconha. Então, uma das possibilidades de investimento para o investidor que vai para os Estados Unidos buscando aí o mercado de renda variável é a possibilidade de investir não só em empresas que são produtoras de maconha, seja para fins medicinais ou para fins recreacionais. Acho que essa palavra, se eu errei também, não faz mal. Mas também para quem quiser, por exemplo, investir em um ETF, né, um fundo negociado em bolsa, que você consegue aí ter acesso às principais ações do mercado de maconha, do setor de maconha nos Estados Unidos. Uma outra coisa que é bastante importante a gente entender, se a gente vai ter aumento de impostos, a gente também pode ter aí um ambiente mais interessante para quem investe nos famosos fundos imobiliários nos Estados Unidos ou os REITs, tá? Para quem não sabe, é a sigla que se dá para as empresas de real estate que são negociadas em bolsa de valores, tá? Então, esse aumento dos impostos dos Estados Unidos vão beneficiar também para os investidores que fazem aí através desses fundos imobiliários lá nos Estados Unidos. Uma outra coisa bastante interessante, que também está na proposta de Joe Biden, né, uma das formas de gasto desses 11 trilhões de dólares ao longo da próxima década é o investimento em infraestrutura. Então, empresas do setor de infraestrutura podem se beneficiar também bastante. Outra coisa que tem que ficar muito atento é que se vai ter muito gasto, consequentemente a moeda americana, né, o dólar americano, tende a se desvalorizar. Então, uma das possibilidades de se investir
nos Estados Unidos, principalmente renda variável, é, por exemplo, através de ETFs de ouro. E uma coisa que tem se falado muito são os bitcoins, né? Para quem é fã de bitcoins, essa é uma possibilidade, né? É uma forma aí de você ganhar dinheiro, porque a principal moeda do mundo tende a se desvalorizar. Para quem tem acompanhado nesses últimos dias, o dólar aqui, a relação paridade de câmbio entre o real e o dólar veio caindo, né? Ou seja, o real se valorizou e o dólar desvalorizou. Então, é uma possibilidade muito boa para quem, por exemplo, quer ter uma alternativa para não ficar só com ouro. O Bitcoin pode ser uma possibilidade. Bom, isso aqui para os Estados Unidos. Mas, pô, e o que esperar do Brasil, Jonathan? Né? O Brasil aí tem uma situação bem importante. Primeiro de tudo, a gente deve ter uma arrancada das commodities. Então isso é muito bom para as empresas exportadoras. Mas isso tem pouca correlação com os Estados Unidos, mas sim com uma recuperação econômica. Uma das coisas bem interessantes de ver, se você der um Google aí e procurar a cotação do cobre, é um bom indicador de atividade econômica. A gente tem visto principalmente o cobre começando a se valorizar. Então, pode ser sim um novo super ciclo das commodities, como aconteceu de 2002 a 2007. Então fica bastante atento aí, porque podemos sim ter na parte de commodities, nas empresas exportadoras no Brasil, algum movimento interessante no próximo ano. Mas vale lembrar que se o dólar vai se enfraquecer, consequentemente o real se fortalece, e para essas empresas que têm balanço dolarizado isso é ruim. Onde vai ter a grande situação se por acaso o preço das commodities subirem muito mais forte do que a desvalorização do dólar, tá? Uma outra coisa que é bastante importante a gente pensar, né? Eu acabei de falar sobre o enfraquecimento do dólar. Isso traz um fluxo de dinheiro para os mercados emergentes como um todo, tá? Eu estou gravando esse vídeo hoje é segunda-feira, dia 8 do 11, dia 9 do 11, e a bolsa hoje teve uma alta bem expressiva, inclusive o maior volume de negócios da bolsa em toda a sua história. Então, quer dizer, tem sim já um fluxo de investidores estrangeiros, de gringos, vindo para o Brasil para aproveitar essa situação de mercados emergentes. Tá aí, a Bloomberg colocou que existe um gritante recomendação de compra para mercados emergentes e o Brasil tá aí no meio disso tudo. Outra coisa bastante importante apesar de dólar mais fraco, de a gente ter uma retomada da economia, ainda assim os juros no Brasil vão estar num patamar, mesmo que ele suba dos atuais 2%, por exemplo, para 4%, ainda assim num patamar muito mais baixo do que já teve em toda a sua história. Né? Então é bastante interessante você pensar que juros baixos no Brasil é muito bom para o investidor de fundos imobiliários, né, que tem aí uma rentabilidade legal e isento de imposto, e para quem investe pensando com foco em dividendos. Essa tabelinha que eu trouxe para vocês, uma tabelinha que a XP fez, mostrando qual que é o dividend yield, né? Ou seja, o retorno esperado em dividendos para algumas das empresas na bolsa. Então, se você olhar aí, você tem empresas aí pagando mais de 9%, e da metade da tabela aí, você vai enxergar que você tem aí um retorno bem superior ao CDI. Então, para quem é um investidor aí um pouco mais conservador, gosta aí dos dividendos, ainda que a gente tenha o juros subindo, vai ser sim uma grande oportunidade no próximo ano, com toda certeza. Uma outra coisa que é bastante legal a gente olhar é que a gente tem a retomada da economia, né, e que coloca o setor de infraestrutura no radar, né? Olha, se você tiver uma retomada econômica forte no Brasil, infraestrutura é um dos setores que o governo tem falado muito. Olha, eu quero fazer novos projetos de concessão, eu quero entregar boa parte do que falta de infraestrutura no Brasil para iniciativa privada. E não só isso, a gente tem a questão de saneamento, né? Foi feito aí há pouco tempo atrás o marco do saneamento, justamente com o foco em trazer mais investimentos para o Brasil na área de infraestrutura, no caso aí que eu estou falando do marco de saneamento, então para o setor de saneamento. Importante a gente lembrar disso. E uma outra coisa que tem começado a se falar mais ao longo de 2020, e eu acho que em 2021 vai se fortalecer, é a temática de ESG. Para quem não sabe, é uma temática que envolve aí os principais temas de ambiental, social e também de governança corporativa. Então é uma coisa que começou a se falar bastante aqui no Brasil em 2020, e eu, Jonathan, acredito que no próximo ano, em 2021, a gente vai acelerar nessa temática, ou seja,
mais e mais empresas vão tentar ser mais ESG possível para poder cair no gosto dos investidores, principalmente dos investidores lá de fora, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, que olham bastante para isso. Uma coisa bem legal, tem alguns estudos de algumas gestoras aqui no Brasil de que as empresas que têm aí um grande foco em ESG tendem a ter melhores retornos no longo prazo. Então eu acho que é uma coisa que o mercado brasileiro vai começar a olhar com mais detalhes agora em 2021. Então, só recapitulando, o que eu acho que a gente vai ter bastante aqui no Brasil, a gente vai ter uma arrancada das commodities, e aí a grande situação se a gente vai ter um boom nos preços das commodities maior do que a desvalorização que pode ter do dólar aqui no Brasil. Segundo, a gente tem um enfraquecimento do dólar, isso acaba trazendo fluxo para mercados emergentes como um todo, e o Brasil está situado nele. Terceiro, nós devemos ter uns juros baixos ainda, apesar de talvez subir no próximo ano, mas ainda muito interessante para o investidor em fundos imobiliários e com foco em dividendos. A gente deve ter uma retomada forte da economia, e aí a gente vai ter setores como infraestrutura, construção e exploração de imóveis que tende a se beneficiar sim de uma retomada da economia. A gente deve ter aí bastante foco de infraestrutura, está no radar dos investidores, principalmente dos estrangeiros, e a gente deve ter a temática de ESG se fortalecendo no Brasil. Bom, é isso. Vamos voltar para mim. Voltei. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa aí nos comentários se vocês gostaram desse formato novo. E óbvio, deixa também nos comentários qual o próximo tema que você quer ver aqui no canal. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.